Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Círculo Perfeito. Hoje estudaremos função afim. O que é uma função afim? É uma função do tipo ax mais b, onde o nosso a é o coeficiente angular e o nosso b é chamado de coeficiente linear. Hoje vamos ver um exemplo de como isso funciona na prática. Como eu falei, função afim é y igual a ax mais b. Por exemplo, essa função que está aqui, y igual a 2x mais 1. Como que nós vamos traçar o gráfico dessa função? Ora, isso é como uma equação normal. Porém, aqui nós temos duas variáveis, x e o y. O que faremos então? Vamos começar a atribuir valores a x e, consequentemente, descobrir qual o valor de y em relação a x. Por exemplo, eu fiz uma tabela com os valores aqui. Se eu substituir menos 3 no x, vai ficar 2 vezes menos 3, vai dar menos 6, mais 1, menos 5. Então aqui, quando x for menos 3, y vai ser menos 5. De forma análoga nos outros elementos que eu fiz na minha tabela aqui. Por exemplo, se eu substituir x por 0, 2 vezes 0 vai dar 0, mais 1, y vai ser igual a 1. Então, se x for 0, y vai ser igual a 1. Por que eu estou fazendo esses pontos? Porque são exatamente esses pontos que eu usarei para traçar a minha reta. O gráfico está um pouco fora de escala, porém podemos visualizar os valores que eu coloquei na tabela. 1, 2, 3, menos 3, menos 2, menos 1, e aqui no centro está o 0. Eu peguei apenas 3 pontos para que nós não possamos nos complicar para desenhar os pontos, vai ficar um pouco complicado de fazer. Então eu peguei os 3 pontos principais. O menos 3 e o menos 5 estão aqui. Ó, o 3 e o 7. Pode verificar aqui, x3 e o nosso y é 7. De forma análoga, aqui embaixo, x menos 3 e o y igual a menos 5. E peguei o elemento central. Quando o nosso x for 0, que no caso vai estar aqui, o nosso y vai ser 1. Pegando esses 3 pontos, eu consigo traçar a nossa reta. Não vai ficar uma reta perfeita, mas podemos ter mais ou menos a visualização de como ficará o nosso gráfico. Ficou um pouco fora de escala, mas a nossa reta ficaria exatamente assim. Podemos ver aqui justamente que no ponto do menos 2 seria mais ou menos aqui no menos 3, onde está a nossa tabela. Se quisermos representar os pontos x e y entre parênteses, vamos colocar em mente que o primeiro sempre vai ser o x e o outro sempre vai ser o y. Por exemplo, para representar este ponto aqui, quando o x é menos 3 e o y é menos 5, eu coloco entre parênteses no ponto menos 3 e menos 5. O primeiro sempre vai ser o x e o segundo sempre será o y. De forma análoga, os outros elementos. Menos 2, menos 3, menos 1 e menos 1. Pode ver que fecha exatamente com o nosso gráfico. Bom, uma última informação importante. O nosso eixo x, que é o eixo horizontal aqui, é chamado de eixo das abscissas. E o nosso y, que é o nosso eixo vertical, onde nos baseamos os pontos de y, é chamado de eixo das ordenadas. Muito obrigado.